Vocês já foram ignorados por alguém que deveria ouvir vocês? Já sentiram que a voz de vocês não vale nada porque não tem dinheiro, poder ou status? Então escutem com atenção o que eu vou contar agora. Uma menina pobre estava limpando o chão em um prédio luxuoso quando ouviu algo que fez o sangue dela gelar. Ela descobriu que um homem ia morrer naquela noite. Não por acidente, um assassinato planejado. E ela era a única pessoa no mundo inteiro que sabia disso. Mas tinha um problema, ela era pobre, ela era negra, ela era invisível. Ninguém ia acreditar nela, ninguém ia escutá-la. E o homem que ela tentava salvar humilhou ela, expulsou ela, riu da cara dela, porque, para ele, as palavras de uma menina como aquela não valiam nada. Mas essa menina não desistiu. Ela fez algo que ninguém esperava. Algo extremo, algo arriscado. E o que aconteceu depois mudou tudo. Mudou a vida dele, mudou a vida dela e vai mudar a forma como vocês veem o mundo. Porque essa história não é só sobre um helicóptero sabotado, não é só sobre dinheiro e traição, é sobre coragem, é sobre dignidade, é sobre fazer o que é certo quando todo mundo acha que você não é ninguém. Fiquem até o final, porque eu garanto, vocês nunca vão esquecer essa história. E quando ela acabar, vocês vão entender por que às vezes as pessoas mais fortes não são as que têm dinheiro, mas as que têm coragem de falar a verdade. Meu nome não importa. O que importa é a história que eu vou contar agora. Uma história real. Uma história que aconteceu em um prédio de vidro, no centro financeiro de uma grande cidade. Um lugar onde o dinheiro fala mais alto, onde os ricos andam de cabeça erguida e os pobres são invisíveis. Nesse lugar, um jovem empreendedor estava prestes a fechar o maior negócio da vida dele. Milhões de reais, contratos internacionais, poder, fama. Ele tinha tudo, ou pelo menos achava que tinha. Mas ele não sabia que naquela mesma noite ia descobrir que tudo era mentira. E quem salvaria a vida dele? Uma menina que ele nem olhou na cara. Antes de continuar, eu quero pedir uma coisa. Escrevam nos comentários de qual país e de qual cidade vocês estão assistindo agora. Eu quero saber quem está aqui comigo nessa história. E se vocês gostam de histórias reais, histórias que tocam a gente, deem like agora mesmo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque aqui eu conto histórias que vão fazer vocês pensarem, sentirem e acreditarem que ainda existe bondade nesse mundo. E no final desse vídeo, escrevam nos comentários o que vocês sentiram. Eu leio tudo, eu respondo tudo. Porque aqui a gente não é só números, a gente é uma comunidade. Agora, respirem fundo, preparem o coração, porque essa história vai pegar vocês de um jeito que vocês não esperam. Aline acordava às 4h manhã, como sempre. O despertador velho tocava no barracão onde ela morava com a avó na periferia da cidade. Um quarto só, paredes rachadas, cheiro de umidade. Mas era tudo que elas tinham. A avó já estava acordada preparando chá. Chá fraco, diluído, mais quente. Aline tomou em silêncio, vestiu o uniforme azul desbotado, pegou a mochila, surrada. Beijou a avó na testa e saiu para a rua ainda escura. 2 conduções lotadas, multidões de gente cansada, gente invisível como ela. 1h40 de viagem até chegar ao centro financeiro da cidade. O lugar onde os prédios tocam o céu. Onde os carros valem mais que apartamento. Onde as pessoas usam ternos caros e falam de milhões como se fossem trocados. Aline entrou pela porta dos fundos do prédio mais luxuoso da região. Torre corporativa, 50 andares de vidro espelhado, mármore italiano no chão, lustres de cristal no teto. Ela passou pelo segurança, que nem olhou para ela. Subiu pelo elevador de serviço, apertou o botão do 45º andar, onde ficava o escritório da Valença Investimento. A empresa de Henrique Valença, o homem mais jovem e mais rico daquele prédio. Enquanto Aline subia, Henrique estava no escritório dele. Uma sala enorme, vidro do chão ao teto, com vista para toda a cidade, mesa de mogno, poltrona de couro italiano, quadros caros nas paredes. Ele falava no telefone, rindo alto, comemorando. Fechamos o negócio com os alemães. 300 milhões de euros. O maior contrato da história da empresa. Ele desligou e se jogou na poltrona, sorriu para si mesmo. Aos 32 anos, ele tinha conquistado o sucesso. Construiu um império do zero. Pelo menos era isso que ele contava para todo mundo. A verdade é que o pai dele deixou uma empresa pequena quando morreu e Henrique transformou aquilo em um colosso. Mas não porque era bom, porque era ambicioso, implacável, pisava em quem precisava pisar, usava quem precisava usar e nunca olhava para trás. Naquela noite estava marcada uma reunião especial.
Os parceiros alemães vinham pessoalmente assinar o contrato, Klaus Schmidt e Hans Weber. 2 homens de meia idade, loiros, olhos claros, sempre sérios, sempre calculistas. Eles chegaram às 19 horas. Henrique os recebeu na sala de conferências. Mesa enorme de vidro, 12 poltronas de couro, uma parede inteira com vista para a cidade. Bem-vindos, senhores. Henrique apertou as mãos deles com força, sorrindo largo. Hoje é um dia histórico. Klaus e Hans sorriram de volta, mas era um sorriso estranho, frio, como se escondesse algo. Eles se sentaram, abriram as pastas, começaram a falar de números, porcentagens, cláusulas do contrato, tudo em inglês, tudo técnico. Henrique assinava os papéis sem nem ler direito. Ele confiava, acreditava, achava que tudo estava sob controle. Do lado de fora da sala, Aline limpava o corredor, esfregava o chão de mármore, limpava as janelas com um pano. Ela era invisível. Ninguém olhava para ela, ninguém falava com ela. Era só mais uma faxineira, mais um detalhe na decoração daquele mundo de ricos. Mas Aline tinha algo que ninguém sabia, algo que a avó dela ensinou desde pequena. A avó trabalhou a vida toda como empregada doméstica em casas de estrangeiros, franceses, alemães, italianos, e aprendeu línguas e ensinou tudo para Aline. Menina, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A avó sempre dizia isso, e Aline levou a sério. Ela estudava sozinha. Lia livros velhos que achava no lixo, via vídeos no celular quebrado quando tinha internet. Ela falava alemão, francês, inglês, italiano, tudo sozinha, tudo em segredo, porque ninguém esperava que uma menina pobre da periferia soubesse línguas. A reunião continuou. Henrique estava eufórico. Abriu uma garrafa de champanhe caríssima, servindo as taças de cristal. Pelo nosso sucesso, os 3 brindaram, beberam, conversaram mais um pouco. Aí Klaus olhou no relógio. Henrique, você disse que ia usar o helicóptero hoje à noite, certo? Henrique confirmou, sim. Tem uma reunião em São Petersburgo. Decola em 1 hora. Klaus e Hans trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas Aline viu. Ela estava agachada, limpando o rodapé, perto da porta entreaberta da sala. Ela não prestava atenção na conversa até ouvir Klaus dizer algo em alemão. Baixo, quase sussurrando para Hans, Alles ist bereit. Der Hubschrauber wird nicht landen. Tudo pronto. O helicóptero não vai pousar. Aline congelou. O pano caiu da mão dela. O coração disparou. Ela entendeu cada palavra, cada sílaba. Ela olhou para dentro da sala. Klaus continuou falando em alemão. Die Bremsen manipuliert. Es wird wie ein Unfall aussehen. Os freios foram sabotados. Pareceram um acidente. Hans respondeu no mesmo tom baixo. Niemand wird etwas vermuten. Und wir bekommen alles. Ninguém vai suspeitar de nada. E nós ficamos com tudo. Aline sentiu o sangue gelar. Eles planejavam matar Henrique. Sabotar o helicóptero, fazer parecer acidente, ficar com a empresa, o dinheiro, tudo. Ela se levantou devagar. As pernas tremiam. A cabeça rodava. O que fazer? Ela tinha que avisar. Tinha que falar, mas como? Quem ia acreditar nela? Uma menina pobre, faxineira, contra 2 empresários estrangeiros e um milionário arrogante. Ela respirou fundo, juntou toda a coragem e bateu na porta da sala. Toc, toc, toc. Henrique olhou irritado para a porta. O que é? Aline abriu devagar. Entrou tímida. Senhor Henrique, preciso falar com o senhor. É urgente. Henrique franziu a testa. Quem é você? Eu trabalho como faxineira, senhor, mas ouvi uma coisa que o senhor precisa saber. Klaus e Hans se entreolharam. Henrique bufou impaciente. Estou numa reunião importante. O que você quer? Aline engoliu em seco. O senhor não pode entrar no helicóptero hoje. Ela apontou para Klaus e Hans, sabotaram o helicóptero. Eu ouvi eles falando em alemão. Querem matar o senhor. A sala ficou em silêncio. Henrique piscou, olhou para Klaus e Hans. Os 2 estavam sérios e impassíveis. Depois Henrique olhou de novo para Aline e começou a rir. Riso alto, debochado, cruel. Você ouviu em alemão? Você. Ele apontou para ela com desprezo. Você agora fala alemão? Klaus também riu. Hans deu um sorrisinho. Henrique se levantou, foi até Aline, olhou de cima para baixo. Sabe qual é o seu problema? Você não sabe o seu lugar. Você é faxineira. Você lava chão. Você não entende nada de negócios. Não entende nada de nada. E tem a cara de pau de entrar aqui e acusar meus parceiros? Aline sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas não deixou cair. Eu sei o que ouvi, senhor. Eu falo alemão. Minha avó me ensinou.
Eles disseram que o helicóptero está sabotado, que os freios foram cortados, que vai parecer acidente. Henrique deu um passo atrás, cruzou os braços. Chega. Sai daqui antes que eu chame a segurança. Senhor, por favor, me escute. Fora. A voz dele ecoou pela sala. Aline recuou. Klaus e Hans continuavam sentados, calmos, mas os olhos deles estavam fixos nela. Frios, calculistas, perigosos. Henrique pegou o telefone. Segurança. Subam para a sala de conferências agora. Temos uma funcionária atrapalhando a reunião. 2 seguranças apareceram em segundos. Homens grandes, fortes, de uniforme. Tirem ela daqui e não deixem mais subir nesse andar. Os seguranças pegaram Aline pelos braços. Ela tentou resistir. Senhor, por favor, eu não estou mentindo. Eles vão matar o senhor. Henrique virou as costas. Me livrem disso. Os seguranças arrastaram Aline à força. Ela gritava, chorava, implorava. Mas ninguém escutava, ninguém acreditava. Eles a jogaram no elevador de serviço, apertaram o botão do térreo e as portas se fecharam. Aline descia sozinha, o corpo tremendo, o peito doendo. Ela tentou, fez o certo. E foi humilhada, expulsa, desacreditada porque era pobre, porque era negra, porque não importava. As portas do elevador abriram no térreo. Ela saiu cambaleando. Os seguranças da entrada olharam com desprezo. Ela passou por eles, saiu para a rua. O ar frio da noite bateu no rosto dela. Ela parou na calçada, olhou para cima, para o prédio gigante, para as luzes nos andares altos. Lá em cima, Henrique Valença ia entrar no helicóptero sabotado e morrer. E ela não podia fazer nada. Ou podia. Aline ficou ali na calçada, a mente girando. O coração batendo irregular. Ela olhou no relógio de pulso. Relógio barato que a avó deu no aniversário dela, 2015. Henrique disse que decolaria em 1 hora, ou seja, às 21h15. Faltavam exatamente 60 minutos. 60 minutos para impedir um assassinato. Ela não podia deixar acontecer. Não importava que ele a humilhasse. Não importava que ninguém acreditasse. Vida é vida. E ela não ia conseguir viver com a culpa de não ter feito tudo. Mas o que fazer? Não podia voltar no prédio. Os seguranças não deixavam, e mesmo se subisse, Henrique não ia escutar. Klaus e Hans iam mentir, distrair, fazer ela passar por louca de novo. Precisava de outro jeito. Algo que obrigasse Henrique a não entrar no helicóptero. Algo que impedisse a decolagem. E aí veio a ideia. Uma ideia desesperada, perigosa, que podia destruir a vida dela, mas era a única chance. Ela entrou de novo no prédio. Os seguranças logo viram. Ei, você foi expulsa. Sai daqui. Aline correu. Passou por eles voando. Correu pelo saguão. Os seguranças gritaram atrás. Ela viu o painel de alarme de incêndio na parede, caixa vermelha com botão de vidro. Não pensou 2 vezes, quebrou o vidro com o cotovelo e apertou o botão. O alarme disparou na hora, som alto, ensurdecedor. Luzes piscando. Vermelho, branco, vermelho, branco. Portas de emergência abriram automaticamente. E a voz nos alto-falantes: atenção, alarme de incêndio ativado. Todos devem evacuar o prédio imediatamente. Usem as escadas de emergência. Não usem os elevadores. Começou o pânico, pessoas saindo dos escritórios. Funcionários, chefes, clientes. Todo mundo descendo pelas escadas, empurrando, gritando, confusos. Os seguranças largaram Aline e correram organizar a evacuação. Aline aproveitou. Correu subindo pela escada de emergência, degrau por degrau, ofegante, suando desesperada. Precisava chegar a ele ponto, no topo do prédio, onde estava o helicóptero. Subia e subia e subia. 15 andares, 20, 30. As pernas queimando, os pulmões ardendo, mas não parava. 40, 45. Chegou no último andar. Empurrou a porta de emergência que dava no heliponto e saiu na laje. O vento forte bateu no rosto. O heliponto era uma área aberta no topo. Concreto cinza, marcação amarela no chão e no centro o helicóptero. Modelo luxuoso, preto com prata, brilhante. O piloto já estava dentro, checando os controles. As hélices começaram a girar devagar. Aline correu até o helicóptero, bateu na porta: não decolem. O helicóptero está sabotado. O piloto olhou pela janela, franziu a testa, abriu a porta. Quem é você? O que está fazendo aqui? O helicóptero está sabotado. Os freios. Eles não funcionam. Vocês vão cair. O piloto saiu do helicóptero. Calma, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza. Eu ouvi os homens planejando. Querem matar o Henrique Valença. O piloto pegou o rádio, central aqui o piloto. Temos uma situação no heliponto.
Preciso de confirmação antes da decolagem. Nesse momento, a porta de emergência abriu de novo. Henrique apareceu, descendo correndo as escadas com Klaus e Hans atrás e mais 3 seguranças. Henrique viu Aline e explodiu. Você de novo. Ele marchou até ela, o rosto vermelho de raiva. Você ativou o alarme, causou pânico no prédio inteiro. Aline não recuou. Eu fiz isso porque o senhor não quis me escutar. O helicóptero está sabotado. Eles querem matar o senhor. Henrique olhou para Klaus e Hans. Os dois estavam sérios. Klaus deu um passo à frente. Henrique, isso é ridículo. Essa menina claramente não está bem. Hans concordou. Ela invadiu a reunião, fez acusações absurdas e agora provocou um alarme falso. Tem que prender ela. Henrique olhou para Aline, depois para o helicóptero, depois para Klaus e Hans. Estava confuso, irritado, mas nos olhos dele passou algo, uma sombra de dúvida. De onde você sabe que o helicóptero está sabotado? Ele perguntou para Aline. Eu ouvi eles falando em alemão. Disseram que os freios foram cortados, que aparecera acidente. Klaus deu uma risada forçada. Henrique, isso é absurdo. Ela não fala alemão, tá inventando. Aline olhou direto para Klaus e falou em alemão perfeito. Die Bremsen manipuliert. Der Hubschrauber wird nicht landen. Os freios foram sabotados. O helicóptero não vai pousar. O rosto de Klaus mudou, ficou pálido, olhos arregalados. Hans deu um passo atrás. Henrique percebeu a reação. Klaus tentou disfarçar. Ela está repetindo palavras aleatórias. Aline continuou. Ainda em alemão. Niemand wird etwas vermuten. Und wir bekommen alles. Ninguém vai suspeitar de nada, e nós ficamos com tudo. Hans começou a suar. Klaus olhou para Hans, depois para Henrique. Henrique virou para os seguranças. Segurem eles. Agora. Os seguranças hesitaram. Senhor. Eu disse agora. Os seguranças avançaram. Klaus tentou correr, mas foi pego. Hans também. Imobilizaram os dois. Henrique pegou o celular, ligou para a polícia. Alô, preciso de uma equipe no heliponto da torre corporativa. Urgente. Tentativa de assassinato. Enquanto isso, o piloto entrou no helicóptero, começou a checar os controles, abriu painéis, checou fios, checou os freios e saiu. O rosto pálido. Senhor Valença, os freios hidráulicos foram cortados. Se eu tentasse pousar, o helicóptero cairia. Não teria controle nenhum. Silêncio total. Henrique olhou para Klaus e Hans, depois para Aline. A menina estava ali, pequena, magra, de uniforme azul sujo, rosto suado, olhos vermelhos de tanto chorar. E ela salvou a vida dele. A polícia chegou em 10 minutos. Subiram pelas escadas, algemaram Klaus e Hans, levaram os dois. Henrique ficou ali no heliponto, tudo, e a história original corta aí, mas o final é implícito. É que Henrique muda, reconhece o valor de Aline, talvez a recompense ou mude sua visão de mundo,